Pois bem, chegamos ao momento da palavra, momento mais importante desta reunião, momento que meu coração tem uma profunda alegria e temor por Deus, por trazer a palavra do Senhor, por trazer o Evangelho de Cristo, por trazer a revelação, o pacto, a Bíblia, a inspiração de Deus para o povo do Senhor. O tema desta manhã: a espera da segunda vinda. O cristão se põe em alerta e também em vigia. No livro de Marcos, capítulo 13, versículos 28 a 37. Irmão José Cardoso, esta é a perícope desta manhã, versículos 28 a 37. O amado está aí ligado conosco. Vamos fazer a leitura desta palavra. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Explicando esse versículo, o caráter profético da palavra de Jesus tem pelo menos um duplo cumprimento. Então o povo daquela geração viu tudo se cumprindo. Jerusalém foi destruída, a nação foi dispersa, a guerra aconteceu, mas haverá um segundo nível de cumprimento. Jesus vai falar sobre isso agora. Olha lá, versículo 31 diante: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, o que é que Jesus diz? Ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Como um homem, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, e cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se é tarde, se é meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente, não vos acho que dormindo. O que porém vos digo a todos: vigiai. Esta palavra enriquece a vida da igreja. Vamos orar a Deus. Vamos mergulhar, irmãos, em águas proféticas nesta manhã. Santo Deus e Pai, trabalho com um pregador de uma excelência invisível, porque nós estamos diante de uma questão espiritual. Não tem
seja o Senhor. Uma bênção, louvado seja Deus. Amada Igreja de Cristo, povo santo de Deus, família amada, eclésia, noiva, ataviada de branco, sem manchas e sem defeitos. Aqui estão presencialmente famílias e também nossos amados internautas. O Senhor e Salvador Jesus Cristo, como nós vimos anteriormente diversas vezes, o verdadeiro intérprete da Torá, a última voz de revelação da parte de Deus, uma vez que Deus falou aos pais pelos profetas de diversas formas, mas no último tempo falou e fala pelo Filho, por Jesus Cristo nosso Senhor. Está tratando temas apocalípticos, está tratando temas dos últimos dias, do eschaton, do grego, eschaton, escatologia, temas escatológicos, temas proféticos, temas que envolveram aquela geração e que envolvem a nossa vida e a nossa geração também. Nós vamos entender com profundidade mais isto esta manhã. Então Jesus abre o leque sobre o anticristo, quando apresenta o abominável da desolação, que estaria em lugar que não lhe era próprio. Olha, isto aconteceu pelo menos, você veja, Antíoco Epifânio, quando matou uma porca dentro de um templo judeu, em profecia de Daniel. E aqui Jesus amplia essa palavra, porque diz que isso iria acontecer novamente, e aconteceu quando os romanos destruíram o templo de Jerusalém e fincaram as suas estacas com os seus símbolos e o símbolo do imperador, rogando a adoração a homens dentro de um templo. Ou seja, aconteceu como profecia de Daniel, aconteceu como prolepse, profecia de Jesus, antecipando o que acontecerá nos últimos dias. Ou seja, quando o anticristo, no meio da grande tribulação, interrompeu o tratado de paz com o povo do Senhor, e lá profanar o templo, profanar o acordo, estando no lugar que não lhe deve estar, disse Paulo, ostentando-se como se fosse Deus. Então Jesus apresenta a apostasia, apresenta a sua segunda vinda, e na qual nós seremos arrebatados. Amados, tudo isso está muito claro na palavra de Deus, e isto é para trazer ao povo do Senhor esperança. Sempre que falarmos de Apocalipse, sempre que falarmos de escatologia, sempre que falarmos de assuntos proféticos, estamos falando do Deus soberano que cuida e rege a história da igreja, amada. Ou seja, nós não estamos à deriva, nós não estamos aqui sem saber, porque eu não sei o dia de amanhã, eu não sei o que vai acontecer no final do mês, eu não sei o que vai acontecer no ano que vem. Mas não importa o que eu sei ou o que eu não sei, o que importa é que Deus está no controle da minha vida, da tua vida, da história da igreja, e as coisas vão acontecer de acordo com a vontade e a permissão do Senhor. Então veja que no livro de Marcos, capítulo 13, porque ele diz que quando todas estas coisas acontecerem, sabeis que estás à porta. Foi o que nós lemos no texto base. Que coisas essas? Foram as coisas que nós estudamos nas últimas semanas. Então, para lembrar os amados, versículo 14, vamos lá, palavra de Deus, até o versículo 27. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda,
Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Eu já lhe expliquei o que é estar onde não está o abominável da desolação. Aí ele diz: quem estiver em cima no eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. Porque eles ficavam, havia um costume, o que é hoje a nossa sala de estar, era no telhado da casa deles. Havia uma base para eles ficarem lá em cima. Então, para eles irem para dentro de casa, eles tinham que descer do telhado, dar a volta na casa toda. E se chega alguém na iminência, um exército para destruir, para acabar, não tem tempo para isso. Disse: não vai para dentro de casa, você não tem tempo. Jesus está falando sobre a iminência, sobre o perigo que vem sem ninguém saber, como num piscar de olhos. Depois ele diz: o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. E a mesma coisa, amado, não há tempo a perder na vida espiritual. Não há tempo a perder. Não há tempo a brincar de vida espiritual, de vida de crente. Nós somos cristãos e não negociamos os nossos princípios em Cristo Jesus. Pois ele diz: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Mesma coisa, como é que uma mulher de 9 meses lá vai sair correndo? Não é verdade? Ainda, orai para que isso não suceda no inverno, porque no inverno são estações chuvosas. Existe uma palavra mãe do hebraico, vadi, que significam os córregos, que na maior parte do ano está seco, mas em estações chuvosas aquilo enche de uma forma que você não acredita. Alguns turistas já morreram lá, inclusive por causa disso. Foram entrar no lugar que não deviam de entrar e de repente vem lá como diz a palavra, torrentes do Negueb. Vem lá aquelas torrentes do nada e leva a pessoa. O Rio Jordão fica mais cheio. Esses vades, que são vales, que só enchem em estação de chuva, ficam também intransponíveis. Então, ore para que isso não aconteça no inverno, porque senão você não vai nem conseguir atravessar o rio a tempo. A coisa vai te pegar. Então, está dizendo assim: fique alerta, filho. Fique alerta. Você é crente em Jesus e não foi chamado para viver em tempo de inverno. Eu declaro que você viva sempre, amado, no verão em Cristo Jesus, amado. Sempre desperto, sempre alerta. Porque o ladrão não avisa quando vem. Não é verdade? O ladrão não avisa quando vem. O ladrão não marca a hora com você. Olha, às 10 horas da noite eu vou passar lá na tua casa para dar uma roubada. Tá bom, vai lá. Vai estar te esperando o Pitbull, o pastor alemão e a Polícia Federal. Então ele diz: ore para que você esteja sempre alerta. Depois ele diz, versículo 19: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Você veja que a destruição de Jerusalém foi uma prolepse do que acontecerá. Ou seja, foi uma antecipação, um modelo. Foi um modelo daquilo que acontecerá na grande tribulação. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém sobreviveria. Segundo a NVI, a tradução, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Amado, Deus está no controle, amado. Então, se alguém vos disser, olha os boatos, hein? Olha os boatos. Ninguém tem que acreditar em boatos, em falácias. Olha lá, Eloi, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando o quê? Sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Amado, você está no lugar. Se você estiver no lugar que tem lá muita cura, muito sinal, pode ser de Deus, amém que seja, mas não é sinal definitivo não. Veja a pessoa, porque as pessoas vivem atrás de sinais, atrás de milagre, amado, a igreja de Cristo precisa estar atrás do conhecimento bíblico. A Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o que? Sinais, maravilhas. Não, porque lhe falta conhecimento.
Jesus disse aos fariseus, escribas e líderes: errais, porque não conheceis as Escrituras. E porque eles não conheciam as Escrituras, também a figueira, o povo, a nação não frutificava. Então ele diz: estai o quê? Versículo 23: estai de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, olha lá, pós-tribulacionista, após a referida tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará claridade, as estrelas cairão no firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então, aleluia, eu amo essa passagem, amado. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele vai fazer o quê? Enviará os anjos e reunirá quem? Então quer dizer que os escolhidos vão estar aqui? É claro. Veio reunir os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Amado, é por causa dos eleitos, por causa dos escolhidos, aqui presente, que os dias serão abreviados. Que os dias serão abreviados. Não existe base bíblica para você dizer que vai haver um arrebatamento antes disso, depois da tribulação, aí depois de não sei quanto Jesus volta, e depois Jesus tem que voltar de novo. Isso não existe. O mundo caminha para uma consumação de todas as coisas, amado. E todo olho verá, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, e todos dirão: Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei de reis. Aleluia! Então haverá uma grande apostasia, na qual muitos que parecem cristãos abandonarão Cristo para seguir as forças do mal. Esta é a apostasia, é o grande sacrilégio que Jesus vem prenunciando. É a grande apostasia do final dos tempos. Muitos adorarão, irão de fato se curvar ao mundo. E nós somos cristãos, amado. Você é de Deus, você é ovelha de Deus. O anticristo surgirá no final, não haverá nenhuma neutralidade. Muitos hoje vivem um mundo secular, secularista, como se estivesse neutro. Amado, na verdade, já não existe neutralidade hoje. Ou você é do reino, ou você não é. Mas isso vai ficar mais evidente quando o anticristo se manifestar. Vai ficando cada vez mais evidente. Cada vez mais evidente. Esses dias eu estava ouvindo um louco desvairado, endemoniado dizer que a instituição mais violenta do Brasil é a polícia militar. E a segunda instituição mais violenta do Brasil é a igreja. Você é um louco. Está cheio de demônio no capeta no seu corpo. Tem que ser liberto em nome de Jesus. A igreja de Jesus é a instituição que mais resgata vidas nesse país, amado. A igreja de Jesus é a última esperança para muitos necessitados que batem na porta da igreja com fome. Eu queria abrir 10 minutos de gabinetes pastorais para essa gente saber o que é a igreja de Jesus nessa terra, amado. Tem gente que liga às 4, 5 da manhã com a faca no pescoço querendo se suicidar e corre atrás do pastor da igreja. Lava a boca suja, Satanás, para falar da igreja de Jesus. A volta de Cristo é um acontecimento imutável, amado. Graças a Deus, e inevitável, Jesus vai voltar. Louvado seja o Senhor. A história como nós a conhecemos se encerrará e será inaugurada uma nova terra e um novo céu, onde habita a perfeita justiça, amado. O lobo não entrará, o assassino não entrará, o mentiroso não entrará, o roubador não entrará.
este caminho será somente o caminho para os eleitos e filhos de Deus. Então, se você crê em Jesus, você estará neste novo céu e nova terra. Se você recebe Jesus como teu Senhor e Salvador, esse será o nosso lugar para toda a eternidade em Cristo Jesus. Agora, antes que tudo isso aconteça, perseguições terríveis estarão acontecendo, caracterizando o final da história. E então, na segunda vinda, os santos serão arrebatados para encontrar-se com Cristo nos ares e participar da sua vitória. No livro de Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9, veja o que a palavra de Deus diz: depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar. E de onde era, pastor, essa grande multidão? De onde vinha essa grande multidão? De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Vestidos de vestiduras, o quê? Brancas. Isto é a perfeita justiça de Deus. Ele está dizendo, amado, que você estará vestido pela perfeita justiça de Deus, amado. Lavado, justificado, santificado, glorificado para a glória do Senhor. Haverão palmas nas mãos e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Aleluia! Seu corinho que nós cantamos aqui, ele está no trono, amado, está no trono. Oh, glórias! Pertence a salvação. Olha que a salvação chegou na tua vida, amado. Olha, você é um salvo. Você está do lado de Jesus. Você está do lado do reino de Deus. Versículo 13, ele diz assim: aí, olha que está lá no céu, e o povo está lá, vestidura branca diante da glória. Aí olha o versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestidura branca, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. E então ele me disse: são estes os que vêm da onde? Eles vêm na grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram aonde? No sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Amados, os cuidados de Deus estarão para sempre sobre nós. Olha lá, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas, amado. Toda lágrima, toda lágrima. Amado, todo choro passará, toda crise passará. Semana passada nós estávamos chorando ali atrás pelas questões de crianças serem servidas de tráfico sexual. Coisas terríveis são feitas que estão lá debaixo do oculto, do pano, nós não sabemos. Todas as lágrimas serão enxutas dos olhos, amado. Todas, todas, todas. É isso que está sendo profetizado em Cristo Jesus. Então,
Jesus Cristo, Senhor, passa dos acontecimentos do eschaton, do scaton, esses acontecimentos dos últimos dias. Ele passa de falar desses acontecimentos para a necessidade de vigilância e de prontidão. Os versículos 1 a 27 fazem a transição da destruição do templo para os últimos dias da história, ou seja, a destruição do templo que Jerusalém viveu no ano 70, como falei, era um modelo do que aconteceria nos últimos dias. Ele passa daquela destruição para os últimos dias, e a passagem 28 a 37 que vamos estudar hoje resumem esses dois elementos. De maneira que, versículos 28 a 31, Jesus trata a metáfora da figueira, girando em torno da destruição de Jerusalém, e 32 a 37 relacionando isso à parúcia, à volta de Cristo. Ou seja, em outras palavras, estamos diante da teologia da mulher de parto. Quando as dores vêm, é porque vai nascer a criança. A teologia da figueira: quando todas essas coisas acontecerem, sabeis que estamos às portas. Sabeis que estão às portas. Então nós temos aqui um conjunto e uma série de fatos para observar e para declarar, amados, com a segurança da palavra, que vivemos na iminência da volta de Cristo. Vivemos na iminência. Então a ideia central é esta: uma vez que o tempo, o dia da volta de Cristo não tem marca datada, não tem dia certo, esse dia desconhecido, o povo de Deus precisa estar sempre alerta e sempre vigilante, à espera da sua vinda. E como é que se vive vigilante, alerta? Meu amado, eu não posso mais dormir. Poxa, eu estava tomando melatonina para ter um sono legal. Como é que eu tenho que viver? É na palavra. E muitos vão estar dormindo literalmente naquele sonho, e de repente, Jesus voltou, louvado seja o Senhor, glória a Deus. Mas isso se refere à vida espiritual, ou seja, os crentes precisam permanecer fiéis e portar-se de forma condizente com a sua condição como povo de Deus. Amado, você é povo de Deus nessa terra, amado. Nós não podemos confundir a nossa identidade com uma identidade mundana. Nós não podemos confundir a nossa identidade com questões dessa terra. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a igreja de Cristo. Então a volta iminente de Cristo Jesus requer vigilância espiritual, a necessidade de obedecer às suas palavras e viver a vontade de Deus. Vamos lá, versículo 28 a 31. Diz a palavra do Senhor: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Ele está falando de quê? A iminência da sua volta. É iminente, está às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Está aí a prolepse. Volta ao 30, filho. Só vai ao 31 depois que eu ler. Então, aqui está a prolepse. Ou seja, o duplo cumprimento da profecia de Jesus. No ano 70, aquela geração viveu aquilo tudo. Jerusalém foi destruído. O templo foi profanado. Os romanos fincaram estacas com a efígie e ícones de águias e rostos do imperador Tito para que fosse adorado. Estavam profanando o templo, era uma profanação. Então aquilo ali aponta para o que vai acontecer quando o abominável da desolação aparecer, quando o anticristo aparecer. Haverá profanação, muitos adorarão a besta. Muitos adorarão, seguirão o canto da sereia.
Amado, em nome de Jesus, você é eleito, você é escolhido. Deus vai resguardar a tua vida. A palavra de Deus vai nascer poderosamente nos corações, para a glória do Senhor. E aí ele diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras, o quê? Não passarão. Você crê que a palavra de Deus é poderosa acima de tudo, amado? A palavra de Deus permanecerá. A palavra de Deus jamais será invalidada. Jamais. Então nós, como povo de Deus, precisamos estar atentos espiritualmente, vigilantes, pois o fim ocorrerá a qualquer momento. Agora note que propositadamente Deus ocultou o tempo da sua volta, o tempo da volta de Cristo. Para quê? Para que o povo permaneça vigilante, amado. Para que o povo permaneça preparado. Você imagina aqueles seguranças de aeroporto. Eles não podem, quem estiver ali em serviço não pode tosquenejar. Tem que estar todo momento ali alerta. Senão pode passar um cara lá com uma arma, uma canivete, ou uma bomba, ou sei lá o quê. Os caras estão lá atentos. Eu disse que nós fomos para Jerusalém. Um rapaz lá, a simples aparência dele que tinha, parecia, sabe, aqueles, figuradamente, o pessoal que anda com mochila e bomba nas costas. Gente, o cara foi pego, ficou 1h30 lá prestando depoimento. Os caras estão vigilantes, amado. Estão vigilantes, estão de olho. Depois da volta, a nossa amada pastora, que estava lá conosco, orando: Senhor, que nós voltemos da mesma forma que nós viemos. O irmãozinho ficou preso 1h30 de novo no aeroporto. Amado, não ora mais assim, por favor. Em nome de Jesus. Na próxima vez que a gente orar, Senhor, que seja tudo uma bênção, mas ninguém fique preso 1h30 no aeroporto. Em nome de Jesus, amém. Sim, exatamente. Se não passasse, não teria atos de terrorismo. Mas você veja, portanto, a necessidade de vigilância é ainda maior. Porque às vezes, mesmo a gente achando que estamos acordados, estamos dormindo. E passa lá o negocinho, passa lá outro negócio. Então é necessário vigilância, amados irmãos, em todo tempo. Sim. Esses dias pegamos aí 2,5 kg de toneladas de cocaína. Então, amados, essa é uma verdade extremamente importante para os cristãos de hoje. Porque muitos estão vivendo conforme os padrões do mundo. Uma vida simplesmente secular, uma vida simplesmente humana. Pastor, amém, eu gosto mesmo de uma praia, eu gosto mesmo de um shopping, eu gosto mesmo de uma água de coco e tudo mais. Esse negócio de falar de Jesus, de orar, eu deixo para o pastor da igreja. O quê? Amados, você é um crente convertido, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você foi realmente tirado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você realmente tem a consciência do tamanho da salvação que você recebeu em Cristo Jesus? Então não podemos ficar calados. Não podemos viver uma vida secular simplesmente como se houvesse neutralidade. Muitos não se preocupam com a sua condição espiritual, a que serão encontradas na volta de Cristo. Ele diz que quando ele voltar, achará porventura a fé na terra. Quando ele chegar, como é que ele vai encontrar a tua vida espiritual? Amado, em nome de Jesus, fervorosa e frutificante para a glória do seu nome. Veja que Paulo, apóstolo Paulo, exortou a igreja quanto a isso. O livro de Romanos 12, ele diz assim, versículo 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Agora, antes de ler o contexto, o restante, muitos usam o pretexto da misericórdia de Deus e o pretexto da graça de Deus para fazer exatamente o oposto que Paulo está dizendo. Muitos dizem: não, meu pastor, Deus é misericordioso, meu pastor, Deus é Deus de graça, o negócio
a gente cai no sambinha. Opa! Olha aqui, o pastor está sambando direito. O pastor está dando uma... Gente, a primeira vez que eu ia no baile da Blue Garden, no banho de espuma, que eu tinha acho que 15 anos, 16, meu pai Antônio pediu para cuidar do passarinho e eu não quis. Ele falou, não quer cuidar do passarinho? Não vai para a Blue Garden também. A única vez que o cidadão ia botar o pé na Blue Garden, não foi, não pôde ir. Porque não cuidou do passarinho. Já estava, amado. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus por isso. Então, muitos usam o contexto da misericórdia. Para quê? Para dizer, não, pastor, o negócio eu vou viver. Deixa para lá, esse negócio de evangelho. Eu quero, sabe, sei lá. Amados, a misericórdia de Deus não é pretexto para dormir espiritualmente. Olha lá o rogo de Paulo. Rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é o que nós estamos fazendo aqui nesta manhã. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Olha, amada igreja, que linda essa palavra, que linda. Deus tem uma vontade boa, Deus tem uma vontade perfeita. Então nós precisamos dizer assim, Senhor, obrigado pela tua misericórdia, porque se não fosse a tua misericórdia, eu já não teria nem mais chance de te servir. O rodo já teria sido passado há muito tempo. Quem é que não cometeu nenhum dia nenhum pecado? Quem é que nunca teve lá um pensamento equivocado? Não é verdade? Todos nós. Agora, não é para se valer da misericórdia para permanecer na sonolência e no pecado. E é o contrário. Você usa da misericórdia de forma grata para dizer, Pai, eu estou mais aqui, mais e mais para te servir. Eu quero mais e mais de Deus. Eu quero estar vigilante. Eu quero estar servindo na tua obra. Esta é a chamada. Veja lá em 1 Coríntios, um pouquinho à frente. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 54 a 58. Ele está falando sobre a parúcia, exatamente sobre a volta de Cristo, esse dia, ou seja, a iminência da volta de Cristo, nos deve dar sentimento de alerta e vigia. E aí Paulo fala sobre isso, olha lá, versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, quando é que isso vai acontecer? Ou quando, na verdade, isto aqui especificamente, quando Jesus voltar. Que o corpo só vai ser revestido de incorruptibilidade na ressurreição. Ele diz, e o que é mortal se revestir de mortalidade, então, olha lá a palavra de Cristo, passarão céus e terra e a palavra não passará e a gente precisa estar em obediência. Então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei, é a religiosidade vazia, é a vida religiosa sem a palavra de Deus. Aí ele diz, versículos 57 e 58, graças a Deus que nos dá a vitória, receba na tua vida, amado, por intermédio de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Louvado seja o Senhor. Seja, amado,
você nota que o que ele está dizendo aqui, amado, é que você, como crente em Jesus, esperando a volta do Senhor, este dia que o corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade, o que é mortal será revestido de imortalidade. Como é que você aguarda esse dia, amado? Como é que você aguarda de qualquer maneira? Não. Como é que você vai numa festa de gala? Você vai aparecer numa festa de gala de chinela havaiana. Lá na festa de gala, barriga para fora e chinela havaiana. Assim, você vai? Não. Como é que você vai para a praia? Você vai para a praia de terno e gravata, botar lá em cima, botar aí no cobertor para ir à praia? Não. Loucura, a não ser que você tenha uma barriga de 50 metros assim, mais ou menos igual a minha, você quer dar uma tampada. Ou seja, para cada lugar que você vai, você tem uma forma de se preparar. Você tem uma forma de se vestir, uma forma de se postular. Amado, como é que você está esperando a volta de Jesus, amado? Como é que você está esperando a volta do Cordeiro? Muitos estão por aí só preocupados, sabe? Ou só em ganhar dinheiro, acumular e acumular. Outros estão preocupados só no lazer. Não, eu tenho que carpe diem, eu tenho que viver, eu tenho que viajar, eu tenho que pegar um cruzeiro e ficar lá, dar a volta no mundo todo e tudo mais, sabe? Mas nós temos que amar mais o reino de Deus. Nós temos que amar mais as almas que estão aí perdidas, porque Jesus está voltando. Diga glória a Deus por isso. Então os crentes em Jesus não podem firmar-se na força das potências deste mundo. Todas estão condenadas ao fim. Somente Deus e a sua palavra são eternos, amado. Portanto, nas vicissitudes do tempo, nos problemas da vida, amado, mantenha-te firme. Tudo isso passará. A verdade de Deus vai permanecer, amado. Nem a morte tem poder sobre nós. Glória a Deus por isso. Nem a morte. Ou seja, não há nenhuma tragédia no mundo que tenha mais poder do que a boa notícia do Evangelho, amado. Não há nenhuma marca no mundo que seja mais profunda do que a marca que Jesus deixou em nós. Então a volta de Cristo é iminente, requer vigilância espiritual. Por quê, meu amado pastor? Em segundo lugar, haverá prestação de contas a Cristo. E isto exige uma vida fiel. Vamos entender o que isso significa. Marcos 13, versículo 32 a 37. Mas a respeito daquele dia, daquela hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, veja, nem o Filho. Jesus encarnado se esvaziou disso, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como o homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que ele vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Ele vai vir à tarde, se virá à meia-noite, se virá no cantar do galo. De manhãzinho, Jesus pode estar voltando. Se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que porém vos digo a todos, vigiai. Então note uma coisa importante, ovelhinha amada. Estamos entendendo até aqui que a volta de Cristo é iminente, que tudo aquilo que foi prenunciado por Cristo, toda aquela destruição de Jerusalém, que aponta para o abominável da desolação, a grande tribulação, tudo isso aponta para a volta iminente de Cristo. O período que estamos vivendo hoje, princípio das dores, já estamos no princípio das dores, às portas da grande tribulação, por tudo que está acontecendo. Não sabemos o dia, não sabemos o momento, e já porque nós não sabemos o momento e foi propositadamente ocultado, devemos viver como vigilantes, devemos viver atentos,
haverá prestação de contas a Deus. Agora, nessa prestação de contas, é preciso pontuar duas coisas. Em primeiro lugar, o ensino primordial de Jesus. Não está aqui no texto, mas eu vou citar. João 5:24, Jesus disse: aquele que crê naquele que me enviou, tem a vida. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, se você crê em Jesus, e quem crê em Jesus de todo o seu coração, diga aí um amém no seu lugar. Então, meu amado, você não entra em juízo como um pecador, se vai para o céu ou se vai para o inferno. Pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, você está salvo. Pelo sangue do Senhor Jesus Cristo não haverá este juízo sobre você. Por quê? Porque quando você está diante do trono do Cordeiro, o que nós lemos lá em Apocalipse? Aqueles que estão vestidos de vestidura branca e lavaram as suas vestes aonde? No sangue do Cordeiro. Agnus Dei, sangue do Cordeiro. Agnus Dei que tollis mundi, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus disse: não entre em juízo. Segundo lugar, é preciso pontuar o ensino de Paulo, o apóstolo Paulo. Ele diz: o fundamento é Cristo, e ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto. Agora, o que alguém edifica sobre o fundamento é o que tem que ser visto. Você edifica ouro, prata, pedra preciosa, legal. Além da salvação, você vai receber galardão, amado. Vai chegar lá no céu. Não sei bem como é que é essa questão do galardão, a Bíblia não diz, mas vai ter lá uma piscina grande, tem lá um quarto com suíte, furor, hidromassagem, aleluia. Você já viu aquele filme do Príncipe em Nova York, quando o servo está desesperado, querendo ir embora, aí o rei chega e diz assim: eu vou te disciplinar. Você vai receber um banho em regra no Love Story, o melhor tá. Que legal! Essa que vai ser a minha punição, que eu estou perdendo nessa vida. Às vezes a gente acha que essa vida aqui é boa, amado. Amado, a graça e a melhor bênção de Deus vai ser na eternidade. Lá não tem comparação. Então vai ter galardão. Agora, se você edifica a sua vida com madeira, feno e palha, vai ser salvo pela graça de Deus, diz a palavra. Esse será salvo. Todavia, como que através de quê? Fogo. Você quer ser salvo pelo fogo? Não, eu não quero. Eu quero ser salvo, sim, em Cristo Jesus. Mas se puder chegar lá com um galardão, amém, louvado seja o Senhor. Então, amado, o cristão prestará contas a Deus pelo perseverar em sua fidelidade a Deus, como ele usou o seu corpo. Hebreus capítulo 10, versículo 36 a 39 diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Louvado seja o nome do Senhor, amado. Então, todas as passagens do Novo Testamento acerca da segunda vinda de Cristo enfatizam a responsabilidade ética dos cristãos de viver de acordo e em estado de prontidão e em acordo com a fé que professam. Jesus virá de modo repentino e os seus seguidores devem estar preparados. Preparados porque foram salvos, preparados porque são íntegros, preparados porque amam Jesus, preparados porque amam viver em Cristo Jesus, preparados porque têm desprazer do tempo da carne. E quando porventura, em algum pensamento ou qualquer coisa, dá lá uma resvalada no pé, logo já sente aquele juízo, fogo,
Senhor, o nojo do pecado. Por quê? Porque você é ovelha lavada e remida pelo sangue de Jesus. O problema é quando a pessoa está lá no mundão, só sabe, vive lá e tal, e acha que está tudo bem. Estranho, que o convertido ama estar servindo o Senhor. O convertido ama estar. Precisamos estar vigilantes, irmão. Segundo os Coríntios 5, 9 e 10, diz a palavra: é por isso que também nos esforçamos. Olha lá, nós nos esforçamos, quer presente ou ausente, para lhe sermos o quê? Amado, você tem que se esforçar para agradar a Deus na tua vida, amado. Se esforce. Versículo 10. Por que importa? O que é que importa, pastor? Que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que? O bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, amado, diante do tribunal de Cristo, e a diferença do tribunal, a diferença para o trono branco, há diferenças nessa questão. Diante do tribunal de Cristo, quando você lá estiver, o que é que você fez? Ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha. Talvez vai ter lá um anjo lá, assim, olha, esse daí é ouro, prata, pedra preciosa. Amém, legal, daí o galardão dele. Esse daqui é madeira, feno e palha. Anjo, traz a fogueira. Acende a fogueira aí, dá uma queimadinha mais. Dá mais um churrasco. Salvo pelo fogo. Na verdade, durante a vida, amada, a pessoa não vive as bênçãos de Deus, não vive a promessa do Senhor. Então é necessário que nós estejamos diante de Deus vivendo em fidelidade. Diga amém por isso, amado. Até porque, amado, fé verdadeira tem influência direta nas nossas ações, nos frutos. Se chama integridade. É a relação entre o que Paulo e Tiago pregou. Paulo pregou a fé que justifica, Tiago pregou a fé que dá frutos. Se você tem a fé que salva, justifica, certamente você dará frutos na sua vida. 1 Tessalonicenses 5, 4 a 11, diz a palavra do Senhor: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nós não somos das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante quem? O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que morreu por nós para... Olha agora, olha o que é a graça de Deus. Olha aqui, em questão de salvação. Morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Versículo 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo. Então você veja que Paulo primeiro diz: vigiemos, não durmamos como os demais. Nós não somos das trevas, nós somos da luz. Ele está falando como você será encontrado pelo Senhor. Como é que você quer ser encontrado pelo Senhor, amado? Em alerta, vigiando. Agora, ele precisa ser fiel ao pacto da graça. Por quê? Porque o sangue de Jesus não é um sangue de baratas. Você vai ser salvo como ouro, prata e pedra preciosa, ou como pelo fogo. Ele diz: quer vigiemos, quer durmamos. Infelizmente, muitos de nós estão ainda sonolentos. Muitos de nós estão ainda aí naquela pestana, sabe? Não entenderam ainda o que é vida espiritual. E isso Paulo diz, por quê? Porque nesta hora, às vezes nós nos lembramos de um irmão nosso. Poxa, cadê meu irmão? Poderia estar aqui na igreja, poderia estar ali. Está sempre atarefado, sempre no trabalho, sempre assim, sempre aquela... Poxa, cadê aquele irmão? Cadê aquela irmã? Está sempre não sei o quê.
sabe, pessoas que você sabe, creem em Jesus, confessaram Jesus, têm até uma vida íntegra, uma vida trabalhadora, mas deveria de dar frutos mais para Deus, e não dá. A nossa oração e a nossa confiança é que pela graça de Deus, que ainda lá sonolento, estarão no dia eterno na salvação do Senhor, para a glória de Deus. Mas amado, que a igreja de Jesus em grande escala, que o povo de Deus em grande escala, você e eu, não durmamos, irmãos, estejamos vigilantes, em prontidão, para servir o Senhor, para fazer a vontade de Deus. Então, nesses 2 minutos finais, vigiar constitui a bendita esperança que leva cada crente a ter uma vida de oração e a orar: venha o teu reino, amado, venha o teu reino. Muitos estão somente esperando as coisas do mundo, as coisas seculares, sabe, somente visualizando as coisas do mundo. Amado, venha o teu reino. Ou então aclamar: ora, vem, Senhor Jesus. A pessoa, quando está desperta, a pessoa, quando está vigilante no Senhor, ela ora por isto, ela quer ver o reino de Deus na sua vida. A promessa da ressurreição no grande dia do Senhor será de alegria indizível, cheia de glória, enche o coração do povo de Deus de anseio pelo grande dia do Senhor. Dado aquele dia que será lindo, o céu se abrirá, Jesus voltará com os anjos, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós seremos arrebatados, estaremos em unidade e cantaremos, e louvaremos, e adoraremos, e bendiremos, e não haverá mais choro, e não haverá mais doença, e não haverá mais assassinatos, e não haverá mais abortos, e não haverá mais estupros de criança, e não haverá mais corrupção, e não haverá mais falta de vergonha na cara, porque haverá um novo céu e uma nova terra, para a glória de Deus. Então eu concluo, amado, com 2 questões. Tanto em Mateus quanto em Marcos, na segunda vinda de Cristo, os servos de Deus responderão pelo modo como viveram, pelo aquilo que viveram, aquilo que aprovaram e viveram. Eu vivi desta forma, eu balizei estas coisas, estas foram as minhas atitudes, esses foram os meus comportamentos. Vamos estar diante do tribunal de Cristo, o bem e o mal que fizemos através do nosso corpo. Então Cristo nos deixou como seus servos na terra para dar continuidade ao seu trabalho. E lá diante do trono vai perguntar: e aí, você deu continuidade ao meu trabalho? Sim ou não? Sim, eu dei continuidade. Não, eu não dei. O senhor falou que eu tinha que ir para um lado, eu fui para o outro. Olha lá, Marcos 13:34, ele diz isso: é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena vigie. Ou seja, continuem a fazer a obra de Deus. Então, quando o Senhor retornar, espera ver os resultados do serviço fiel ao reino prestado. Então, nesta semana, hoje, a partir de hoje, a partir desta mensagem que está, é momento de nós cada vez mais refletirmos. Deus, eu tenho dado continuidade à obra do Senhor. Para quantas pessoas eu falei de Jesus nesse ano inteiro? Estamos no mês de outubro, estamos caminhando para 505 anos da Reforma Protestante. Dia 31, quais têm sido as minhas decisões pela vida da Reforma Protestante? Já evangelizei uma pessoa nesse ano inteiro? Falei de Jesus para uma pessoa? Entreguei lá num trem, num vagão de trem, entreguei o livrinho da igreja para uma pessoa sequer? Você precisa refletir, amado, porque não adianta, às vezes a gente se engana a si próprio, ou acha que engana a igreja, ou acha que engana o pastor, acha que engana a esposa, acha que engana o marido, ou se engana a si próprio. Mas diante do tribunal de Cristo não tem enganos, não tem equívocos, está tudo anotado. Todos os atos feitos e palavras, está tudo anotado. E eu declaro que teremos uma igreja cheia de galardões para a glória do Senhor. 2 Timóteo 2,14 diz a palavra: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que
que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão impiedade ainda maior. Hebreus 13:17 diz a palavra do Senhor: obedecei vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Amado, às vezes tem momentos no ministério, e nós já passamos muito por isso, que nós tínhamos que vir para a igreja gemendo, sabe, porque é sempre um fermento, é sempre um problema, é sempre uma questão. Por quê? Porque as pessoas não davam ouvidos à palavra. Na hora da pregação, ficam voando por aí o culto todo. Ou então nos corredores da igreja, era fofoca em cima de fofoca. Às vezes tínhamos irmãos que não aguentavam mais de tanta fofoca, tanto problema. E às vezes víamos gemendo como quem deve prestar contas. Por quê? Porque sabemos que deveremos prestar contas pelas almas. E qual é as contas que o pastor vai prestar? Paulo disse em Atos: estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então, amado, esta é minha obrigação, este é o meu compromisso. Ninguém deve ficar chateado com o pastor, ninguém deve ficar triste com o pastor, quando o pastor vem ao altar e traz uma palavra de exortação. Isso é obrigação do pastor. Você quer ser verdadeiramente pastoreado, ou você quer fingir que está sendo pastoreado? Pois eu nunca, jamais vou fingir que pastoreio ninguém. Quando eu subo no altar, o único que domina o que eu prego, ou vou deixar de pregar, é Jesus. E pastor, mas teu irmão, ele é adultério. Azeite para ele. Vai ouvir que adultério é loucura, é pecado. O prego que tem que ser pregado. Então eu termino, amado, dizendo, porque eu quero ver os frutos da vida da igreja. Na parúcia, o crente em Jesus experimentará alegria eterna e gozo eterno. Porque vivemos na esperança da volta de Cristo. Vivemos na esperança da glória de Deus. Vivemos na certeza de que Cristo morreu e ressuscitou, e nós viveremos para sempre com Ele. E eu declaro biblicamente: a morte, a tristeza, a dor, tudo isso cessará, e por toda a eternidade viveremos em alegria perpétua, satisfação e gozo abundantes no novo céu e na nova terra. A questão é: viva na esperança da volta de Cristo. Viva olhando para o grande dia do retorno do Senhor. E eu termino com Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 1 a 8. Ele diz: vi novo céu e vi nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar é o que separava João de todos, do continente. Ele estava numa ilha isolado. Ou seja, tudo aquilo que separa a igreja, tudo aquilo que divide, já não existirá. Versículo 2: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Louvado seja. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega,
o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O amor de Deus não é esse amor no Nutella aí de fora, que aceita tudo e diz que está tudo bem. O amor de Deus é claro. O lugar dessa gente é no enxofre e na segunda morte. Mas com Jesus é para aqueles que creem na obra de Cristo, são lavados pelo sangue do Cordeiro e vigiam e esperam, porque isso é o comportamento daquele que foi salvo em Cristo Jesus. Que assim seja, assim diz o Senhor.